iniciando o vídeo. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler o versículo do Salmo 27. O primeiro versículo diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nessa noite nós falaremos sobre esse Senhor que é soberano e que é o autor da vida, é o autor da nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza, nele nós estamos seguros, nele nós não temos medo. Nós vamos iniciar então nesse espírito de adoração, de louvor a esse Deus que é tremendo, que é soberano sobre tudo e sobre todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai. Estamos na tua presença como igreja, como teu povo, te louvando, te adorando e exaltando o seu nome, ó Deus. Ser com cada um que está no seu lar, que está assistindo a este vídeo, a essa transmissão, que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada pessoa nesse momento. Em nome do seu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Nós vamos ter a leitura do Salmo 95. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Leamos. Convite a louvar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Tem um hino do nosso cenário que fala exatamente sobre isso que o salmista acaba de falar, que a Daniela acaba de fazer a leitura. É o hino número 26, quando fala sobre o nosso Deus, a grandiosidade dele. Grandioso és tu. Vamos cantar todos juntos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Nós vamos fazer a leitura do Salmo 108, verso de 1 a 6. Deus concede vitória ao seu povo. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, a esse Deus que é soberano, criador de todas as coisas, e no qual nós estamos firmes, no qual nós estamos seguros nele. Então, nós vamos cantar dois cânticos. Primeiro é o hino 177, firmes na promessa do Senhor Jesus. E o segundo cântico é os que confiam no Senhor. Cante conosco, se você tiver o inário aí, é o número 177. Próximo cântico é os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Senhor.
mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá. Não dá sem Jesus, não dá pra viver. Não dá sem Jesus, não dá pra viver. Não dá sem Jesus, não dá. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, mais um domingo para te louvar e engrandecer, te adorar o teu nome, ó Pai. As tuas misericórdias foram renovadas em nossas vidas e louvamos o teu nome, ó Pai, por isso. Muito obrigada por tudo, muito obrigada porque o Senhor tem o controle do universo, ó Pai, louvado seja o teu nome por isso. Sim. Eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe o Eli, o Senhor já falou o seu coração, que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem que será falado, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele e conosco no entendimento dessa mensagem. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números 13, 25 a 33. Lá no comecinho da Bíblia, Números, livro de Números 13, 25 a 33. Nós vamos ler também do 14, versos 6 e 9, texto para a nossa meditação nesta noite. 13, de 25 a 33, diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo e perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E assim, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Nós vamos falar então sobre esse texto dos 12 espias. Essa semana eu estive assistindo uma conferência, uma videoconferência entre três pastores e professores, dentre os quais um deles foi meu tutor, uma pessoa muito querida minha, e nessa conferência eles estavam falando sobre a situação que nós estamos vivendo e sobre os efeitos dessa pandemia no nosso povo, não é? Os efeitos que está trazendo para a sociedade, enfim. Eles estavam lá discutindo e eu aprendi muito com eles, gostei muito daquela conferência. Mas surgiu uma pergunta que eles fizeram em tom de brincadeira ali para relaxar entre eles, e eles perguntaram: sairemos melhores ou piores dessa pandemia, dessa situação? E cada um deu lá a sua opinião se sairia melhor ou pior, né? Algumas pessoas nos comentários também eram mais pessimistas, né? Diziam que realmente está uma situação complicada, que não está conseguindo conviver bem com essa solidão dentro de casa, que está meio deprimido, que está difícil. Outros tinham um olhar um pouco mais otimista sobre a situação, mas enfim, no final chegaram à conclusão que depende do seu olhar, né? Para saber se você vai chegar lá melhor lá no fim ou pior. Mas eu queria saber de você, né? Como você tem enfrentado essa questão? Você acha que você vai chegar com um aprendizado disso lá no final, né? Quando acabar a pandemia, você sair de casa, você acha que você vai estar uma pessoa melhor ou pior? O texto que nós lemos, ele talvez nos ajude a entender um pouco melhor sobre essas questões. Esse texto fala de uma situação onde 12 pessoas, 12 espias, eles viram a mesma coisa, eles passaram e presenciaram, né, os mesmos eventos. Eles espiaram as mesmas cidades, eles foram a mando de Moisés, eles foram espiar a terra de Canaã. E todos eles viram que realmente era uma terra que mana leite e mel. E o que quer dizer com isso? Quando eles dizem, né, que mana leite e mel, é porque era uma terra muito boa, onde tudo que se plantava dava. Era uma terra próspera. Tem um verso no capítulo 13 que eu não li, que fala de quando eles trouxeram um cacho de uva. É o verso 23 do capítulo 13, diz assim: cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Você já viu um cacho de uva que precisa de 2 pessoas para carregar? Eu nunca vi uma uva tamanha, né, desse tamanho. Então era realmente uma terra onde tudo dava, uma terra muito próspera. E tinha um povo, aos olhos dele, um povo poderoso, um povo
grande em estatura, forte, as cidades também eram fortificadas e haviam até mesmo descendentes de gigantes ali naquela região. Então isso era um consenso comum, todos eles viram isso, todos eles presenciaram isso. Entretanto, há dois pontos de vista bem diferentes. Nós temos 10 homens ou 10 espias que eles falam, olha, nós vamos ser comidos, engolidos como gafanhotos, porque eles são muito fortes, são muito mais poderosos do que nós, são muito mais desenvolvidos, enfim, é muito complicado. E aí eles chegaram a chorar e a murmurar, e até mesmo questionar a Deus por que Deus os levou até ali, até aquele momento. E nós temos também uma outra visão, agora um outro ponto de vista dos dois, né, de Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram, Deus, o Espírito de Deus se retirou deles, o seu amparo foi retirado deles, o Senhor está conosco, não temais, nós podemos ganhar esse povo, guerrear e ganhar, nós os comeremos, né, vivos praticamente, essa expressão, como pão nós os comeremos, é a expressão que eles usam, né? Então, assim como lá naquele debate a gente viu duas posições diferentes sobre o que está acontecendo, duas visões totalmente antagônicas, né? Aqui a gente vê também, a partir do mesmo fato, da mesma coisa que eles observaram, nós temos 10 pessoas totalmente pessimistas e duas apenas com uma visão mais otimista do fato. Bom, depois a gente vai explicar melhor por que eles tinham essa visão também, né? Mas enfim, vamos pensar agora na situação nossa atual. Esquece, vamos deixar de lado um pouquinho, depois a gente volta no texto, mas vamos deixar um pouquinho de lado agora o texto dos espias da cidade de Canaã. Pensa agora na situação atual que nós estamos vivendo. O coronavírus que surge lá na China, do outro lado do mundo, e aos poucos vai se alastrando e toma todo o mundo, um grau de contágio altíssimo, isolamento social em todos os lugares, né, por onde passou esse vírus, um colapso no sistema de saúde, e aí aqueles que têm uma visão mais pessimistas vão ter um olhar sobre os reflexos desse vírus, dessa pandemia na vida da nossa sociedade, né? E a gente agora já tem a condição de avaliar, de fazer uma retrospectiva e avaliar realmente o que tem acontecido a partir do que acontece aqui no nosso meio, né? O caos na economia. A gente sabe que no Brasil milhares de pessoas não têm o básico. Nós temos que reconhecer isso, que milhares de pessoas no Brasil, quando param de trabalhar por 1, 2, 3 dias, fica realmente numa situação complicada. O governo dá uma ajuda, mas que todos nós sabemos que essa ajuda é insuficiente, né? O isolamento aumenta, e com ele aumenta a apreensão, aumenta a angústia, aumenta o medo, o pânico. Enfim, se a gente for olhar por esse lado, a gente vai ver realmente muita coisa complicada. E aí, se a gente voltar naquela primeira pergunta, dificilmente nós sairemos melhores, né? Seria uma situação realmente muito complicada, né? Mas você pode ter um olhar também mais otimista quanto a tudo que nós estamos vivendo, né? Você pode parar, refletir, pensar e argumentar comigo que sim, há muitas lições que a gente pode aprender, ou seja, há muitos reflexos positivos também do que nós estamos vivendo, e é preciso ter um olhar para eles também, né?
a valorização da saúde de uma forma geral, mais ampla, por exemplo, melhorando os hábitos de higiene do nosso povo, né? Nós estamos mais conscientes da necessidade de novos hábitos de higiene, a questão dos profissionais de saúde que estão se tornando heróis nesse momento, né? A conscientização do nosso povo de que o sistema de saúde nosso é precário e de que precisa melhorar e que deve ser dado prioridade a ele, como nunca foi dado no Brasil. Se você olhar no campo da educação, eu também sou professor e a gente tem percebido novas possibilidades, né? Eu, como professor, tenho que me desdobrar, a gente está tendo que se reinventar, dando aula por vídeo, e faz videoconferência, videoaula, manda vídeo para os alunos, enfim, é uma coisa que a gente está aprendendo, uma coisa nova e que vem somando, né? Na nossa política, e eu digo também de uma forma mais abrangente, nós temos agora uma maior conscientização, né? Uma coisa que falavam naquele debate, que as nossas escolhas, elas têm consequências, e nós estamos vendo muito claramente que tudo que a gente escolhe na vida tem consequência, né? A profissão que a gente escolhe, e eu fico imaginando uma pessoa que escolheu ser médico ou ser enfermeiro apenas pelo status que a profissão dá, apenas pelo dinheiro, né? Apenas por, enfim, sem uma consciência, né, de tudo que isso representa, e de repente essa pessoa se vê numa situação como essa, de ter que dar a sua vida mesmo, né, de botar lá na linha de frente, de correr riscos. Então é uma situação muito complicada, as pessoas estão vendo, sentindo na pele o peso das suas escolhas. E eu me lembro de uma enfermeira que eu vi falando um testemunho na televisão, ela dizendo que há 3 meses ela não consegue abraçar o filho dela de 3 anos, que ela fica no quarto, quando chega em casa, ouvindo o filho chorar, mas ela não pode sequer abraçar o filho. E eu fiquei pensando nessa mulher, né, como se ela pensava que chegaria um dia que isso fosse acontecer, quando ela escolheu a sua profissão. E agora ela está colocando mesmo em risco toda a sua família, mas por um objetivo maior, né, para cumprir o seu chamado, a sua escolha. Também no convívio familiar, como nós estamos aprendendo, como nós estamos conhecendo melhor uns aos outros, né? Como nós estamos dedicando mais tempo aos nossos filhos e fazendo um papel até de educador, né? Que os pais transferiram muito para a escola e agora eles estão novamente se redescobrindo que educação não é para transferir para a escola, começa em casa. Enfim, as pessoas estão se tornando mais solidárias. No campo da fé, nós temos um relacionamento com Deus que desenvolver mais e estamos pensando mais em Deus agora, na hora da dificuldade, nós nos aproximamos mais dele, estamos exercitando mais a nossa fé. Ou seja, meus irmãos, como disse um dos professores nesse debate, nessa videoconferência, as lições estão aí para a gente aprender. Todas as lições estão aí. Agora, como você vai encará-las, né? Eu me lembro da palavra de Jesus. Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem olhos para enxergar, veja, enxergue. As lições estão por aí. Agora eu gostaria que você voltasse o seu pensamento novamente
para o texto dos 12 espias, que a gente deixou temporariamente de lado um pouquinho, agora a gente volta nele, o texto dos 12 espias, e eu gostaria que você olhasse novamente para a palavra de Josué e Calebe, porque além do simples pessimismo e do otimismo que qualquer um de nós pode ter, não precisa ser crente ou ter fé em Jesus, basta você, depende da sua personalidade, né? Tem gente que tem uma tendência maior para o pessimismo, outras têm uma tendência maior a ser otimistas, umas enxergam o copo meio vazio, outras enxergam o copo meio cheio, né? É assim, é a vida. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar com você de como você pode ter um olhar baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, trazer para nós uma reflexão de como a gente pode encarar a realidade além desse aparente pessimismo, ou além desse aparente otimismo, né? Eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Josué e Calebe, do capítulo 14, verso 8, eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Repara numa coisa que eles falam, se o Senhor se agradar. Se Ele, né, agradar, depois eles falam, Ele nos fará, Ele nos dará. A ação toda vem de Deus. Nesse versículo, o que ele está demonstrando para nós aqui é a sua total crença na soberania de Deus. O que esses dois homens estão mostrando para nós é que eles confiam na soberania de Deus. Se o Senhor se agradar, nós faremos isto ou aquilo. Ele nos fará entrar, Ele na terra, Ele nos dará essa terra. É a soberania, é a ação de Deus. Nós precisamos resgatar esse pensamento, essa crença na soberania de Deus, que está um tanto quanto esquecida no nosso meio. Ele é soberano para fazer o que lhe apraz. E essa noção que, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Nós, ultimamente, não vemos muitas pessoas pensarem dessa forma. Muita gente acha que não, eu vou fazer e vou acontecer, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro, enfim, sou eu que faço. Não, o que a Bíblia está mostrando é, se o Senhor quiser, você faz ou não. E esse tempo de pandemia está mostrando isso para a gente. Basta um vírusinho invisível que você já não pode fazer o que você quer. É simples assim. Deus está no comando, não somos nós. Eu me lembro do verso 1 do capítulo 16 de Provérbios, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós podemos nos planejar, mas a resposta certa vem de Deus. O que acontece, na verdade, é que nós estamos num momento onde o antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro. Então o pensamento humano se volta agora a partir do homem, né? O homem no centro. E aí é a nossa vontade, é o nosso desejo em primeiro lugar, são os nossos sonhos, os nossos projetos, é o que nós podemos fazer, são as nossas conquistas. Mas o que a gente aprende no texto é que, na verdade, é a soberania de Deus. Ele está no controle do universo.
E se Ele está no controle do universo, Ele também está no controle da sua vida, da minha vida e da sua vida, da nossa vida. E se Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle também dos acontecimentos que estão ao nosso redor, de tudo que se passa ao nosso redor. Deus tem o controle. Ele é o Senhor da vida. É isso que os dois espias, Josué e Caleb, estão falando, estão demonstrando para aqueles homens. Olha, vocês 10 estão olhando para o que vocês podem ou não fazer. Na verdade, vocês estão olhando mais para o que vocês não podem fazer, e não podem mesmo. Né? Nós, por nós mesmos, não podemos dar conta daquele povo de Canaã, daquelas cidades fortificadas, daqueles gigantes. Nós não temos a mínima condição. Nisso vocês têm razão, mas a partir da soberania de Deus, do controle de Deus nas nossas vidas, nós podemos sim. Então, se Deus se agradar de nós, nós faremos isto e aquilo. Né? Mas é Deus quem vai nos dar, é Deus quem nos fará fazer e realizar as coisas. A próxima coisa que eu queria que você pensasse, que Josué e Caleb nos ensina, é a total obediência a Deus. Ele fala no verso 9, ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Nós temos que agradar a Ele e não a nós. Então, se a gente pega o primeiro ponto que a gente falou, a gente tem essa tendência de nos colocar no centro das coisas e queremos agradar a nós mesmos. Mas, na verdade, não é Deus quem tem que nos agradar, e nem nós nos agradarmos, mas nós temos que agradar a Deus. É o inverso, nós temos que procurar agradar a Deus. E como fazer isso? Obedecendo a Deus, não sendo rebeldes, como um filho que quer agradar um pai. Como que um filho que quer agradar o pai faz? Obedecendo o pai, dando atenção ao que o pai fala, honrando o pai. É isso. Olha os versos 22 e 23 do capítulo 14. É Deus falando agora. É o castigo de Deus àqueles homens, aos 10 espias. Olha o que Deus fala para aqueles homens: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Ou seja, nenhum daqueles 10 entraram na terra prometida. Esse foi o castigo que Deus deu a eles. Mas por quê? Os versos 22 e 23 explicam: eles viram os prodígios e a glória de Deus. Eles presenciaram, foram testemunhas oculares. E ainda assim, eles puseram Deus à prova, mais de 10 vezes. Só para você se lembrar de algumas delas, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, quando o povo chega ali no mar, eles ficam de um lado o mar, do outro lado as tropas de Faraó chegando, né? E aí o povo se desespera, não confia em Deus, mas Deus dá uma solução para eles, eles atravessam a pés enxutos. E aí eles agora, no meio do deserto, já passando alguns dias, com fome, e Deus dá o alimento para eles do céu, o maná que cai do céu. E ainda assim, eles ficam lembrando das comidas do Egito, da época que eles eram escravos, como que tentando a Deus. Depois, mais tarde, eles têm muita sede no deserto, e até é um pecado
que levou Moisés a não entrar na terra de Canaã, porque ele bate na rocha, né, lá em Meribá. E, enfim, é um povo que toda hora estava duvidando de Deus e testando a Deus, apesar deles presenciarem vários milagres, vários feitos, vários grandes feitos de Deus na vida deles. Outra coisa que eles fizeram, não obedeceram à voz de Deus, é que fala nesses versículos, eles não obedeceram à minha voz, eles me desprezaram. Então, fica claro aqui que o grande erro deles foi, primeiro, não confiar em Deus e botar Deus à prova, né? Botar Deus à prova o tempo todo. Segundo, não obedeceram. E terceiro, desprezaram a Deus, acharam que podiam fazer por eles próprios. Mas aí, a gente volta a olhar para nós e a gente começa a pensar, a refletir, né? E nós? Quantas vezes a gente vê a ação de Deus na nossa vida? Eu vejo muitas, e se eu parar para olhar e para refletir, são muitas e muitas vezes que Deus agiu poderosamente na minha vida. Mas se eu olhar ao redor também das pessoas ao meu redor, vou ver mais ainda que Deus agiu na vida de muitas pessoas, de muitos queridos. E muitas vezes, apesar disto, a gente duvida, a gente coloca Deus à prova quando vem um problema, uma dificuldade, e Deus não se agrada disso. Porque você é testemunho ocular, você tem visto na sua vida e na vida dos seus queridos a ação de Deus. Deus também não se agrada quando você não obedece a sua palavra. E repara que uma coisa é consequência da outra. Se você acredita que Deus é soberano sobre a sua vida, é soberano sobre toda a criação, sobre o universo, sobre todos os detalhes da sua vida, se Ele é soberano, você tem que obedecê-lo. É uma consequência natural. É Ele que está no comando, não é você. Nós não somos soberanos, nós somos falíveis, nós somos criaturas. E a nós cabe obedecermos, a nós cabe honrarmos, nunca desprezarmos, nunca vivermos como se Ele não existisse. E isso muitas vezes a gente faz. A gente lembra que Deus existe no domingo, para ir na igreja. A gente lembra que Deus existe quando tem culto na quarta ou quinta-feira. Mas no restante dos dias a gente meio que esquece, dá uma apagada e faz o que você acha mesmo, que dá na sua cabeça. E aí você despreza Deus na sua vida. Nós temos que ser obedientes, é reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. E na prática, o que quer dizer isso? É que você precisa confiar nele, é que você precisa obedecer a ele, e você precisa honrar a ele com tudo que você é e com tudo que você faz. O terceiro ponto que a gente aprende com Josué e Caleb é que o que motivou aqueles dois homens, além da consciência de que Deus era soberano e de que eles tinham que obedecer a esse Deus, além disso tudo foi: o Senhor é conosco. No verso 9 do capítulo 14 diz assim: não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. O Deus soberano, o Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que criou o universo, que criou o mundo, que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, que é poderoso, o Deus que é misericordioso, o Deus que é bondoso, o Deus que é providente, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Esse Deus, Ele está conosco.
E esta é a certeza que nos move. É que esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso, Ele não está só lá no céu. Essa imagem que a gente faz de um Deus no céu, sentado e olhando para o povo aqui embaixo. Não, Deus está conosco. Ele está no céu e está conosco também, aqui na terra, através do seu Espírito Santo. Ele cuida de nós. E daí vem a advertência também de Josué e Caleb: não temais, não precisa ter medo, porque Deus está com você, o Criador de todas as coisas está com você. Ok, eu sei que a cidade é grande, que os povos que moram lá em Canaã são poderosos demais, sei que tem até gigantes lá, mas Deus está conosco. O Criador de todas essas coisas está do nosso lado. Da mesma forma, nós podemos dizer isso hoje. Eu sei que o perigo é grande. Todos nós sabemos. Eu sei que os desafios são enormes, que as incertezas, que o medo, tudo isso é grande e nos aflige. Mas eu sei também que o Senhor, que o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, Ele está conosco. Ele está caminhando lado a lado conosco. E aí a consequência disso é: eu não preciso temer, eu não preciso ter medo de nada, porque as minhas mãos estão nas mãos daquele que tudo pode, que é Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Essa semana tem uma frase que eu queria destacar que eu li de um colega nosso, pastor conhecido nacionalmente, o reverendo Ronaldo Lidório. Nós ficamos sabendo essa semana que ele e sua esposa foi acometido pela Covid-19. Então os dois estão enfermos e parece que eu vi também uma outra notícia que um dos filhos dele também foi acometido. Mas ele pede oração. Nossa igreja lá em Nova Belém já está orando pela família do reverendo Ronaldo Lidório. Mas a frase, o texto todo que ele coloca lá no Face, tem uma frase no finalzinho que me chamou a atenção. Ele disse: à medida que cremos, descansamos. Olha que bonito isso. À medida que cremos, nós descansamos. E é assim, à medida que você crê nesse Deus que é soberano, nesse Deus que é criador de todas as coisas, nesse Deus que é Senhor de todas as coisas, à medida que você crê, você descansa, você não teme. E isso vem de uma pessoa que está nas mãos de Deus, coloca a sua vida nas mãos de Deus, e ele e a sua esposa e talvez um dos seus filhos está também com essa doença, com esse vírus. E ainda assim ele pode dizer: à medida que nós cremos, nós descansamos, nós não temos medo. Então, eu queria voltar na pergunta que a gente fez lá no início daquela conferência que a gente falou sobre a pandemia. E a pergunta que foi feita no início foi: nós sairemos melhores dessa pandemia? Nós vamos sair melhor ou pior da pandemia? Mas isso, meus irmãos, talvez a gente tenha que mudar a pergunta, porque se nós sairemos melhores ou piores, não cabe a nós. Nós acabamos de ver aqui, Deus é quem é soberano. Isso cabe a Ele, não cabe a mim e a você. A pergunta que a gente deve fazer não é se a gente vai sair melhor ou se vai sair pior. É como nós enfrentaremos a pandemia. Como você está enfrentando esta situação, né? Você tem acreditado de fato que Deus é soberano sobre todas as coisas? Se você acredita de fato que Deus é soberano sobre todas as coisas, você acredita que Ele é soberano sobre a sua vida. Então você deve ter uma vida de obediência a Ele, uma vida que honra a este Deus,
e você deve descansar nele, não temer, independente do que aconteça. Por isso que a resposta não é como eu vou sair, isso não cabe a mim, o futuro não cabe a nós, o futuro pertence somente a Deus. Como eu vou sair, é só Deus que sabe, né? Mas eu posso fazer algo no presente. Então é como eu vou enfrentar essa pandemia. Eu vou enfrentá-la de uma forma pessimista, de uma forma otimista, mas para além de tudo isso, você deve enfrentar sabendo que Deus é soberano sobre a sua vida, que Ele tem o controle de tudo e que Ele está usando tudo isso para nos ensinar, para nos fortalecer, e que nós não devemos de forma alguma temer, mas sim descansar. E à medida que a gente vai crendo em Deus e na sua soberania e na sua ação sobre as nossas vidas, nós vamos descansando. Que você descanse nesse Deus, que você tenha firmeza como teve Josué e Caleb, de dizer que sim, nós vamos passar por essa nas mãos do Todo-Poderoso, né? A partir dele, com ele, nós faremos sim proezas, se ele nos permitir, se ele nos der esta bênção. Que ele abençoe a sua vida e que ele nos acalme, que ele nos fortaleça o espírito, e que cada vez mais nós possamos deixar de ser o centro da nossa vida e colocarmos Deus no centro, porque é Ele que deve ser o centro de todas as coisas. Que Ele nos abençoe. Nós vamos encerrando esse momento. Eu quero cantar com vocês um cântico muito antigo. Aliás, eu tenho resgatado muita música antiga, né, irmãos? Mas é um cântico que diz: Tu és soberano. Os mais antigos aí vão lembrar e a gente vai cantar. Vou tentar lembrar aqui com vocês esse cântico: Tu és soberano. Cante comigo. Cante conosco, então. Tu és soberano sobre os céus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
Amém. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus soberano sobre as nossas vidas, que Ele dirige e que sustenta toda a nossa vida, tudo que acontece ao nosso redor, e nós devemos muita honra e glória a Ele. Nós vamos orar encerrando esse momento, esse culto que passamos juntos, ainda que virtualmente, mas juntos, em espírito, adorando ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é tão rica em sabedoria, ó Deus, pela Tua palavra que, além de rica, é viva, ó Pai, e que toca no nosso coração, ó Deus. Nós te agradecemos por tamanha bondade sua, ó Deus, em nos dirigir, em nos conduzir nos mínimos detalhes da nossa vida, ó Pai. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, apesar das dificuldades, apesar do momento difícil que estamos vivendo, ó Pai. O Senhor, na sua soberania, tem conduzido todas as coisas, e nós cremos que nada escapa do teu olhar, da tua mão, ó Deus. Por isso depositamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. É em nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Queria agradecer aos irmãos que estão nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Agradecer a todo mundo. Tem alguém que você viu assim, diferente? Não, pessoal de Lambari, de que tem, além da nossa igreja, que a gente faz o vídeo para a igreja presbiteriana de Nova Belém, em Japeri. Um abraço para todos os irmãos de Japeri, né? Mas além dos irmãos de Japeri, tem nos acompanhado muitos irmãos lá de Minas, de Lambari, do sul de Minas, que é a minha cidade. Um abraço para todo mundo de Lambari. Um abraço para o pessoal de Boa Esperança também, lá em Minas também. Que Deus abençoe vocês. E às vezes a gente vê aqui pessoal de Campinas, de São Paulo. Então a gente agradece a todos vocês que têm nos acompanhado, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Tchau.